as viaturas daquela caminhonete. Começando o plantão de hoje, dia 6 de fevereiro, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente já traz os destaques do programa de hoje. Empresário envolvido em acidente com 6 mortes em São João da Boa Vista consegue liberdade provisória. Em Guaxupé, um homem ameaça a esposa com arma de fogo e acaba preso. O suspeito de matar a companheira foi encontrado espancado aqui em Mococa e preso pela PM logo em sequência. E um guindaste deixou 2 pessoas feridas no centro de Tapiratiba após tombar. A gente vai para um rápido intervalo, 1 minuto e meio, né, produção? Estamos de volta com o plantão policial de hoje. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo Socorro, autopeças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Mão de obra especializada. Avenida Cristóvão Lima Guedes, 1527. 3665-1580. Perpétuo Socorro, autopeças. Em Mococa. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Já voltando do intervalo, agradecendo mais uma vez aos nossos parceiros, a você aí de casa pela companhia. A gente começa o plantão falando que a Justiça de São João da Boa Vista concedeu liberdade provisória ao empresário Pedro Dutra Neto, de São José do Rio Pardo, acusado de causar um acidente de trânsito na rodovia Dom Tomás Vaqueiro, SP-344, que matou 6 pessoas da mesma família em outubro do ano passado. Dutra Neto é acusado de homicídio com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar. A liberdade foi concedida durante a audiência de instrução e julgamento que ocorreu na sexta-feira. Nós mostramos aqui algumas informações e mediante as seguintes condições, viu? Comparecimento a todos os atos do processo, isso facilitou essa liberdade provisória dele. Proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo e de se ausentar da comarca em que reside sem prévia autorização judicial, quer dizer, ele não pode viajar sem autorização do juiz. E abstenção do envolvimento em outras infrações criminais, ficando mantidas as determinações de suspensão da habilitação e da autorização para uso de arma de fogo. Só segura aí, produção, por gentileza, para o pessoal entender. Ele conseguiu essa liberdade até que se ocorra o julgamento, né? Tudo vai ser agora analisado pela Justiça. O pessoal os comentários são gigantescos de que a justiça no nosso país não funciona quando se tem dinheiro, né? Ele é um empresário lá da cidade de São José e as pessoas estão ligando a isso, de que por ele ser um empresário muito rico, ele tenha conseguido essa liberdade. Muitas pessoas dizendo que se fosse pobre estaria preso, não estaria solto. São as brechas que existem na lei, os advogados devem ser muito bem instruídos, né? A conseguir essa liberdade provisória até o término do processo. Isso não quer dizer que ele vai sair impune do crime, né? Mas ele já está solto. A consciência dessa pessoa, gente, eu tenho certeza, você sabe que ele já se envolveu em outros acidentes também, mas se carregar nas costas a morte de 6 pessoas, o cara no mínimo já não dorme tranquilo, não dorme em paz, né? Se for uma pessoa normal, né? Esse empresário, ele foi preso em flagrante e ficou detido por mais de 60 dias no Centro de Ressocialização lá de Limeira. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que ele poderia ir para a prisão domiciliar. Segundo a assessoria de imprensa do TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, a audiência começou às 1h30 da tarde e terminou por volta das 7h30 da noite. Foram ouvidas 13 pessoas. Uma das testemunhas de defesa não compareceu e, como houve insistência na oitiva para que se ouvisse ela, não foi realizado o interrogatório do réu, que é o Pedro Dutra Neto. O TJ ainda informou que a defesa requer, aí eles pediram, né, que fossem disponibilizados os laudos com fotografia de maior nitidez. Isso é para atrasar o processo, né, gente? Por conta disso, não há uma decisão do julgamento do empresário. Os advogados de defesa de Dutra Neto e os assistentes de acusação pediram que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, em razão de haver fotografias de crianças carbonizadas. Ainda não há data para a continuação da audiência e o veículo em que estavam as 6 vítimas foi arrastado por cerca de 200 metros. A gente vai relembrar um pouquinho o caso e pegou fogo em seguida.
depois desse acidente. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 5 pessoas morreram carbonizadas, uma sexta vítima foi levada em estado gravíssimo para o pronto-socorro da Santa Casa de São João da Boa Vista, mas também não resistiu aos ferimentos. O empresário Pedro Dutra Neto, que dirigia a SUV, sofreu uma luxação no braço esquerdo. Ele foi socorrido para a Santa Casa e encaminhado a um hospital particular. Após receber aí atendimento, ele prestou depoimento na delegacia, onde foi preso. Dentro do carro dele. Aí foram encontrados uma arma de fogo, munição e uma garrafa de bebida que também foram encontradas. Segundo a polícia, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro no momento que os policiais rodoviários chegaram para atender a ocorrência. Ele relatou em depoimento que voltava de uma confraternização, uma festa que teria acontecido em São João José do Rio Pardo. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o empresário suspeito de causar essa colisão já se envolveu em outros acidentes com vítimas fatais. O primo de uma das vítimas, que preferiu não se identificar, disse à nossa reportagem que a família de produtores rurais seguia para pegar um ônibus. Eles iriam aí para uma excursão a um passeio da Igreja Católica em Tambaú. 6 pessoas da mesma família. A gente espera que a justiça seja feita. Acreditamos na justiça, né? Então, nós iremos acompanhar este caso e qualquer atualização a gente traz para você aí de casa. E a gente vai direto para Guaxupé agora. Um homem acusado de ameaçar a esposa com arma de fogo acabou preso pela Polícia Militar em flagrante. Foi no sábado. Esse autor de violência doméstica foi detido. O homem ameaçava a esposa de 37 anos com uma arma de fogo. No momento em que os militares interviram, o caso aí aconteceu no bairro Colmeia, lá em Guaxupé. Segundo a Polícia Militar, a arma estava alimentada com 15 munições e carregada, pronta para ser utilizada. Foi apreendida uma pistola marca Taurus, calibre 380, um carregador e as munições. O autor de 30 anos foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. E nós tivemos um caso de feminicídio, o primeiro na nossa região. Um homem suspeito de matar a companheira foi encontrado espancado e foi preso pela polícia. A nossa equipe do Jornal Meio Dia acompanhou com exclusividade a prisão do suspeito. Ele matou a Janaína Aparecida Quirino, que aconteceu por volta das 12 horas deste sábado. Foi sábado que aconteceu a prisão, dia 4. Cristiano Rodrigues, de 36 anos, foi socorrido à UPA 24 horas pelo Corpo de Bombeiros após ser espancado. Não se sabe ainda por quem, né? Ele foi encontrado próximo ao aeroporto municipal de Mococa, jogado no meio do mato, desacordado. A Polícia Militar foi até a UPA e deu voz de prisão em flagrante ao suspeito. Ele recebeu atendimento médico e foi conduzido para a Central de Flagrantes, em Casa Branca, onde permanece detido à disposição da Justiça. Para você entender melhor esse caso, a mulher que passou por uma laqueadura morreu após ser agredida por companheiro aqui em Mococa. Esse companheiro, esse homem que a gente vê nas imagens, essa mulher de 41 anos, foi no início da noite de sexta-feira que ela morreu, um dia antes. Ela foi agredida pelo rapaz e ele acabou fugindo no dia do crime e não tinha sido localizado pela polícia. Foi preso no sábado, né? A Polícia Civil investiga o crime. A vítima, que é a Janaína Aparecida Quirino, ela ficou bastante conhecida nacionalmente após ser submetida a uma cirurgia de laqueadura em 2018. A pedido do Ministério Público e determinada pela Justiça. De acordo com o boletim de ocorrência, a Janaína foi ao pronto-socorro na manhã de sexta-feira, estava bastante machucada. O delegado responsável foi ao hospital, registrou o boletim de ocorrência de violência doméstica e após receber atendimento médico, Janaína foi liberada. Por volta das 6 da tarde, ela retornou ao hospital, passando mal depois de ser novamente agredida. Ela apanhou 2 vezes desse canalha aí. Devido aos novos ferimentos, apesar dos cuidados médicos, ela não resistiu e morreu lá no hospital. O corpo de Janaína foi encaminhado ao Instituto Médico Legal por volta das 9 horas da manhã de sábado e às 12 horas o indivíduo foi detido pela Polícia Militar. Nós conversamos com o Sargento Marchiotti. A produção coloca aí no ponto a entrevista com o sargento, que conta como foi a prisão deste suspeito. Marchiotti, a Polícia Militar acaba de prender o possível autor do feminicídio. Sim, Helena, boa tarde. A Polícia Militar, nesse momento, acaba de deter o indivíduo. Após não cessar as diligências da noite passada, dando conta que o indivíduo teria atentado com a vida da própria esposa. Por volta do meio-dia, foi solicitado aqui pelo pronto de socorro
a Polícia Militar dando conta um indivíduo com as mesmas características do autor. A Polícia Militar então compareceu aqui ao pronto-socorro e identificou como ele sendo o possível autor do fato em questão. Foi dado voz de prisão em flagrante delito e o mesmo vai ser encaminhado à Central de Flagrantes em Casa Branca para as demais providências da Polícia Judiciária. As diligências continuam, né, sargento? Continuaram, não cessaram desde a noite de ontem, quando a Polícia Militar, né, tomou ciência do ocorrido. E hoje, a partir do meio-dia, conseguimos logar êxito em deter o indivíduo. Que notícia triste, hein? Que ele mofa lá na cadeia, não é mesmo, gente? Primeiro caso de feminicídio neste ano aqui em Mococa. E a gente fala agora que um guindaste tombou e deixou 2 pessoas feridas no centro de Itapiratiba. Esse acidente envolvendo esse guindaste no final da manhã de sábado deixou 2 pessoas feridas lá na cidade. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros de São José do Rio Pardo, que foi acionado para ir ao local, o guindaste acabou tombando em uma obra de um supermercado, ferindo o condutor do caminhão e o operador de guindaste. As vítimas foram socorridas com ferimentos leves pela ambulância lá do município ao pronto-socorro de Itapiratiba. As vítimas passam bem, o guindaste estava sendo utilizado na parte do telhado da obra quando veio a tombar e ocasionando prejuízos na parede dessa obra, bem como em fios de energia elétrica e postes da rua. A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. Por sorte, nada pior aconteceu neste acidente, não é mesmo? E este foi o Plantão Policial desta segunda-feira. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente vai terminando o programa de hoje e vamos acompanhando esses casos aí. A gente traz atualizações na manhã, terça-feira, para você ir de casa. Fique ligadinho aqui na TV Direta. Logo mais a gente volta com o Plantão Policial para deixar você muito bem informado. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo Socorro, autopeças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Mão de obra especializada. Avenida Cristóvão Lima Guedes, 1527. 3665 1580. Perpétuo Socorro, autopeças. Em Mococa. Tá. As viaturas daquela caminhonete.